Bora lá, uma rápida explicação sobre influenciadores. Pablo, estou pensando em falar com influenciadores, acho que isso aí faz sentido para o meu negócio, como é que eu avalio, o que eu faço? Vou tentar fazer o mais breve possível. Lembrando que aqui a gente está nos tipos de aquisição, pago e online. Influenciador vai acontecer dentro desse meio. Onde é que a gente começa? Antes de tudo, o ponto zero é a expectativa. Influenciador não é receita direta. Repita comigo. Influenciador não significa receita direta. Beleza? Influenciador te ajuda com outras coisas. Auxilia com posicionamento, com branding, com prova social. Às vezes é bom, né, ter um influenciador ali como uma prova de que o teu produto é bom. Alcance de um maior público, um público que tu não tinha ainda contato. Então tu vai alcançar, essas pessoas vão conhecer a tua marca. Mas isso não significa necessariamente mais matrículas diretas. Pablo, então eu não consigo ter mais matrículas? Consegue. Consegue ter mais matrículas, mas quero deixar claro aqui para ti que não é essa a expectativa principal no momento de te fazer uma parceria com o influenciador. Então, pode te ajudar bastante com isso, pode ser que gere um baita resultado, mas não é uma regra. Beleza? Por isso, avalie o custo-benefício da coisa. Eu vou explicar depois aqui como fazer esse cálculo, tá? Da possibilidade de ganho ali com o influenciador. Mas avalie esse custo-benefício. Pensa ali, quando tu receber uma proposta, se eu tivesse 3 mil reais, qual seria o meu potencial de ganho? Se eu investisse esses 3 mil reais, né? Aí nesse influencer. Pablo, tem influencer de 3 mil reais? Tem. Tem de menos, tem de mais. Mas vai depender do que ele propor ali para ti. E aí, qual que é o exercício que eu quero que vocês façam? Qual que é o meu potencial de ganho aqui? Com esses 3 mil reais, eu consigo chegar a quanto de receita? Vai valer a pena para mim? Eu estou pensando para fazer essa parceria aqui, eu estou pensando em ter resultado agora, curto, médio ou longo prazo. Quero para agora, quero para ano que vem. Eu tenho esse fôlego para aguentar uma parceria com o influenciador, uma ação com o influenciador que não me dê resultado direto? E aí, claro, a gente aqui vai ter uma exceção, né? A exceção é do quê? Influenciadores muito pequenos que aceitariam um fixo, mais um ganha-ganha ali. Então, vocês podem achar influenciadores micro, sabe? Que estejam ali começando na cidade de vocês, sei lá, tem os seus 1.000 seguidores, 1.500 seguidores, 2.000 seguidores. São bem pequenos mesmo, mas que nesse momento não tem parcerias com marcas. Então eles ficam muito felizes de ter esse tipo de parceria. E aí tu pode propor uma parceria para ele do tipo ganha-ganha. Por exemplo, R$200 para fazer a publicação, porque para ele já vai fazer uma baita diferença. E aí, para fazer esse conteúdo ali para ti. E aí, mais uma porcentagem de comissão de vendas. E claro, né, gente, tem que ser algo atrativo. Pablo, eu estou vendendo um curso de R$100, aí eu vou dar 2% de comissão de vendas. Se a pessoa vender 1.000 cursos, ela vai conseguir muito dinheiro. Não, cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Entenda se isso realmente faz sentido. Essa porcentagem, essa parceria. Pensa aqui que não é uma exploração, é uma parceria que tu vai estar fazendo com esse influenciador. E aí, para que tu tenha certeza também que essa galera, para que tu não passe a perna no influenciador, o influenciador não passe a perna em ti, tu tem que saber mensurar isso muito bem. Tu tem que criar links de mensuração. Tu tem que fazer um processo com ele em que tu entenda que aquela pessoa realmente veio dele. Beleza? Então tá. E aqui eu coloco pra gente usar os itens 4 e 5 do treinamento de parcerias. Tá? Aqui eu já dei o treinamento de parcerias, ele tá lá dentro do gratuito offline, como fazer parcerias, mas, retomando eles aqui, adiante a primeira parcela. Tu quer acelerar isso daí? Adiante a primeira. Mostra que, olha, eu vou te dar R$200 para fazer essa publicação, lembrando que tu tem 2% de comissão sobre essa venda, então, vou te dar mais R$150 aqui, porque eu acredito muito que tu vai realmente trazer. Então, eu já vou te adiantar o primeiro. Isso vai dar mais gás para a pessoa ir atrás realmente desse resultado. E o ponto 5 lá era o quê? Deixa o parceiro atento
de todas as ações. Geralmente, quando a gente fizer uma parceria com um influenciador que é menor assim, geralmente é uma parceria de mais tempo. Então, tu já pode deixar esse parceiro atento em relação a tudo que tu está fazendo, todas as ações que a tua marca está fazendo durante mais tempo também. Beleza? Sei que foi um baita parênteses aqui, mas é importante a gente alinhar essa expectativa em relação a influenciadores. Ok, Pablo, não, para mim faz sentido, eu quero fazer o teste, eu quero entender. Eu falei que aquele valor de 3 mil reais, às vezes tem gente que faz por 500, por 600, por 1.000, por 10 mil, por 20 mil. Eu já fiz muito orçamento aqui de influenciador. Ok, Pablo, eu quero pelo menos entender aí o que faz sentido. Como é que eu faço esse cálculo? Como que eu faço essa projeção? Gente, fazer orçamento com influenciador não custa nada, tá? Vai te custar tempo. Então isso tu pode fazer, tu pode estudar esses cenários. Como que eu faço isso, Pablo? Número 1, pensa quem o seu público segue. Quem é que o teu público-alvo segue? De quem que ele está comprando no momento? Então, assim, e principalmente se tu conseguir trazer pessoas que sejam também desse nicho, por exemplo, pré-vestibular, uma influenciadora que nesse momento está passando por isso e está estudando para os pré-vestibulares, porque provavelmente ela vai ter mais conteúdo de pré-vestibular e aí ela vai fazer muito mais sentido para ti. Inglês, cara, alguém que está aprendendo inglês nesse momento. Então, entende quem é que o teu público segue e também entende se daqui a pouco esse influenciador tem um perfil de cliente teu. Por quê? É muito mais fácil a gente convencer essa audiência desse influenciador se ele for cliente teu do que se ele não for. Beleza? Então pensa bem sobre quem esse teu público segue, de quem que ele compra, pra gente começar a fazer esse levantamento. Pensou? Beleza? Agora tu começa a pesquisar por influenciadores que condizam com esse perfil. Daí tu pesquisa em plataformas, tu pergunta, olha aqui, ó, uma ótima fonte de informação, pergunta para os teus alunos. Olha, que influenciador que você segue? Tem algum influenciador aqui da cidade que vocês sigam? Cara, pergunta para os alunos. Daqui a pouco vai fazer super sentido ali, pensando em influenciadores menores, né? Pesquisa no Instagram, pesquisa no TikTok também. Então, tu vai ter que ir atrás desses influenciadores. Beleza, Pablo, fui atrás, encontrei aqui alguns. Ok, faz lá uma lista e entra em contato com todos eles. E aí tu não vai falar assim, opa, tudo bem, quero fazer uma parceria. Como fazemos? Não. Eu quero que tu tome uma decisão baseado em dados. Então, a gente vai pedir uma lista de dados aqui para tu poder fazer essa avaliação, ok? Primeira coisa, primeiro não, né? Antes do primeiro, número de seguidores não é documento, tá? Então não é porque uma pessoa tem um monte de seguidor que ela vai te dar um baita resultado. O que é documento então, Pablo? O que eu tenho que avaliar aqui? Primeiro, dados do perfil. De onde que são esses seguidores? Pede esses dados do perfil para o influenciador. Faz o cálculo proporcional. Por exemplo, se esse influenciador tem 10 mil seguidores, e aí lá quando ele te mandar o printzinho, ele vai te mostrar, olha, 20% dos meus seguidores são de Porto Alegre, o que isso significa? Que, na média ali, 2 mil seguidores vão ser de Porto Alegre. Ah, Pablo, isso aí é óbvio. Tá, então olha, tu não tá comparando, a gente precisa comparar coisa com coisa, certo? Se eu tenho um pré-vestibular em Porto Alegre, presencial, que não tem possibilidade nenhuma de online, eu vou por esse caminho aqui. E aí eu vou pensar também na idade. Qual que é a idade da galera fazer pré-vestibular? Olha, geralmente de, sei lá, 18 a 25 anos, Pablo. Esses daqui são os meus alunos. Beleza. E se 20% dessa galera tem de 20 a 25 anos, o que acontece? A gente tem que fazer um vezes o outro. Então, na verdade, 20% de 2 mil seguidores são 400 seguidores. Então, significa que provavelmente 400 pessoas são de Porto Alegre e têm de 20 a 25 anos. E é esse número aqui que é o número mágico, que é o teu número potencial. Ah, deixa claro, né, gente? Isso aqui é uma estimativa. Pode ser que todo mundo seja de Porto Alegre tenha de 20 a 25 anos? Pode ser, mas
no geral, não vai ser isso que vai acontecer, né? Então, vamos ser condizentes em relação aos dados aqui. Ok, entendeu os dados do perfil? Entendeu qual que seria o potencial de alcance realmente do teu público ali dentro daquele perfil? Ok, aí tu vai para dado de engajamento. Que dado de engajamento, Pablo? Entender clique. Clique, gente. É isso que vocês têm que entender. Não somente comentário e curtida. Comentário e curtida qualquer um faz, tá? Principalmente pensa, tu gosta de um influenciador, o que tu vai fazer? Cara, tu vai engajar nos posts dele. Mas não necessariamente tu tá comprando aquelas marcas. Então, eu preciso que tu pense sobre esses cliques. E pense não, né? Entenda ali dentro dos dados que tu pedir para esse influenciador, quais são geralmente a quantidade de cliques que ele tem nas publicações que ele já fez alguma parceria ou algo nesse sentido. E aí a gente entra no ponto 3, que são os dados de campanhas anteriores. E aí, cara, não pode ser uma campanha totalmente diferente da tua. Claro, o ideal é que, num cenário de avaliação aqui, esse influenciador já tem uma experiência prévia, pelo menos com um serviço parecido com o teu. Por exemplo, estou vendendo educação. Eu não posso comparar com a parceria que a fulana fez com uma loja de maquiagem. Por quê? Porque vai ser totalmente diferente ali em relação aos números. Beleza? Então, leva em consideração, mas não leva em consideração, não leva isso ao pé da letra. Entende ali as variações, entende qual foi o nicho que foi trabalhado, entende se tem um case próximo ao teu. Certo? Quarto ponto, pergunta sobre o uso comercial da imagem. Isso aqui é super importante, gente. Às vezes isso daqui altera o valor, altera o preço que esse influenciador cobra. Por que é importante, Pablo? Porque assim a gente pode usar em anúncio depois. Em anúncio pago depois. A gente consegue pegar esse vídeo desse influenciador e usar nas nossas campanhas lá de tráfego para alcançar mais pessoas e para atrair mais pessoas através daquilo. Às vezes, eles não deixam também. Então é importante tu entender isso daqui dentro do cenário. Porque daqui a pouco tu pode usar a imagem desse influenciador para conseguir mais pessoas para dentro do teu perfil, no caso, para captar mais cadastros ali também, beleza? E aí, quinto, tu vai organizar essas informações. Quais são as principais? O custo, então, qual que é o orçamento desse influenciador, o público, e aí fazendo aquele cálculo ali, de acordo com os dados que ele passar para ti, e entender o potencial de ganho. Como é que eu vou fazer o potencial de ganho? Vou explicar, tá? Tá aqui em... Deixa eu ver... Nossa, eu não lembro. Acho que tá no 7, tá? Mas a gente vai chegar lá. É isso que tu vai precisar. É claro, né? Organiza já um textinho ali falando: opa, fulano, tudo bem? Estou fazendo um levantamento aqui de influenciadores, eu quero entender. Preciso do quê? Dos dados do seu perfil, quero entender a abrangência de cidade, quero entender a abrangência de público. Preciso de dados de engajamento também, principalmente de cliques, entendendo ali qual que tem sido o teu alcance, quais têm sido os teus cliques. Eu também quero dados de campanhas anteriores, principalmente em relação a cases aí que tu tenha em relação ao meu serviço, que sejam mais próximos do meu serviço. Algo importante também. Quero entender se dentro das tuas parcerias tu já considera o uso comercial dessa imagem, pois no futuro pensamos também em colocar tráfego em relação a isso. Então, pode colocar o teu orçamento tanto com um quanto com o outro. Tu vai fazer esse textinho e vai mandar para todos os influenciadores que tu tiver. E aí depois tu vai planilhar essas informações. Certo? Ok. Quarto, aqui é importante, é um ponto meio qualitativo que tu vai ver dentro desse processo. Entenda o engajamento do influenciador com a ideia. Alguns influenciadores só querem ganhar dinheiro pela visibilidade, só para colocar o teu perfil ali. E tá tudo bem. Só que ali a gente já começa a sentir se essa parceria vai ser bacana ou não, sabe? Então, dá uma olhada, entende bem, analisa esse processo também subjetivamente, porque no final das contas, a gente vai estar trabalhando com uma pessoa, certo? Quinto, dê liberdade criativa. Então, assim, tu vai trabalhar com influenciador, tu não pode falar, eu quero que no início do vídeo tu fale isso, e no final tu fale isso, e não sei... Cara, não.
Tu vai ter que dar liberdade criativa, por quê? Porque esse influenciador, essa pessoa é que mais conhece o público dela. Então, claro, tu vai ter um briefing, tu vai mostrar esses teus objetivos ali, tu vai ter uma reunião prévia, né, com esse influenciador, mas lembra que ele que vai estar no controle. Porque senão depois não adianta. Depois não adianta querer mandar em todo o processo do influenciador e depois reclamar que o resultado não foi como tu queria. Por quê? Tu tem que dar essa liberdade criativa para ele ou para ela. 6. Faça uma reunião prévia. Então, deixa essa... Como é que tu vai dar essa liberdade criativa? Deixa a parceria atenta sobre todas as ações, sobre todas as iscas possíveis, tudo que tu pode oferecer ali para o público da pessoa, entenda qual que faz mais sentido. E por último, proponha a captação do lead e não a venda direta, tá? Isso daqui eu recomendo em 99% dos casos. Porque o influenciador, gente, ele não tá ali para vender para ti. O influenciador não é vendedor. Para que ele tá aqui? De que é esse treinamento mesmo? É um treinamento de tipo de aquisição. Aquisição. A gente quer oportunidade. O que é a oportunidade, Pablo? É o lead. Então, tu não vai falar para esse influenciador, às vezes ali, tu não vai falar para ele, clica aqui e já faz a tua matrícula. Não. Clica aqui e ganha a isca. Ganha o cronograma de estudos personalizado. Olha, eu tô com uma parceria aqui com o Conecta e todo mundo que se cadastrar até amanhã nesse link vai ganhar um cronograma de estudos personalizado. É sério, pessoal. Então, a gente está propondo a captação do lead e não a venda direta. Isso é o que eu vou recomendar em 99% dos casos. 7º, avalie propostas diferentes, tá? E essa reunião prévia, às vezes a gente consegue ter até antes de contratar, tá? Isso é importante também. Ter uma reunião prévia ali, porque tu tá contratando um serviço, que é desse influenciador, dessa influenciadora. Então, tu pode muito bem já entender se faria sentido essa ação junto com a pessoa para considerar isso durante a tua avaliação. Por isso que a avaliação tá por último aqui, tá? Em penúltimo, na verdade. Ok. Como que a gente avalia? Tipos de conteúdo importam. Então, quero que tu veja lá o treinamento do Instagram completo, mas Story, 24 horas, focado em seguidores. Estático, carrossel, fica ali para sempre, mas é mais focado em seguidores. Reels, fica ali para sempre. E aí, ele é focado em seguidores, mas ele também tem um baita potencial de furar essa bolha desse influenciador, viralizar e atingir outras pessoas. Então, geralmente, um pacote de influenciador vai ter ali, eu faço tantos stories, eu faço tantos estáticos, eu faço tantos reels. Ok, entende que o reels vai ter um valor maior, dependendo, vai ter um potencial de ganho maior em relação ao story. Mas às vezes nem tanto assim, porque o story é onde o influenciador fala mais com a sua audiência. Então tem uma proximidade maior com a sua audiência, só que vai ficar menos tempo. Então, é importante tu avaliar esses cenários diferentes em relação aos tipos de conteúdo que esse influenciador está propondo. E por isso que é importante que ele também entenda quais são as ações que tu tem disponíveis aqui, como eu falei no 6. Beleza? Tá, Pablo. E sobre o cálculo de potencial de ganho, como que eu faço? Vamos lá. 1. Base de cliente ideal. Então, digamos que eu fiz todo aquele cálculo lá, tá? Eu vi ali que de 20 a 25 anos, fulano, ciclano, beleza. Eu tenho 1.000 pessoas como uma base de clientes ideal. Aqui não é o número de seguidores, é a tua base de cliente ideal. Ok. Eu pego a minha taxa de engajamento média daquele influenciador, daí ele me falou, olha, geralmente, Pablo, a minha taxa de engajamento, no caso, a minha taxa de clique, né? É especificamente de clique, não é de curtida, não é das outras coisas. Minha taxa de clique é de 5%. E a gente vai fazer esse cálculo. 1.000 vezes 5%, dá 50.
Aí, o que tu vai pegar? Tu vai pegar as tuas taxas para começar a calcular com base nisso. Não vai dar uma coisa exata, mas aqui é uma estimativa de projeção de ganho. Então, lembra que nem todo mundo que clicar vai se inscrever. Então, a gente já vai considerar uma quebra aqui. Digamos que 80% de quem clica se inscreve. Taxa de inscrição, tá? O que isso dá? 80% de 50 dá 40. E aí, a gente vai ter, depois das pessoas se inscreverem, a gente sabe que não é todo mundo que a gente vai conseguir entrar em contato. Dos que a gente conseguir entrar em contato, não é todo mundo que a gente vai ter fit e montar uma proposta. E de quem a gente montar a proposta, não é todo mundo que vai se matricular. Então aqui eu já botei aqui taxas médias de acordo com o desempenho de um cliente específico. Tu vai ter que entender o teu cenário. Dá uma olhada em como calcular lá as matrículas, que daí tu vai entender como tu vai fazer isso para a parte de influenciador, beleza? Então, aqui, 40 vezes 75%, 30 contatados. 30 vezes 50%, 15 com fit e proposta. 20% de matrícula, de taxa de matrícula de fato, então são 3 matrículas aqui. Se o meu ticket médio é de R$3.000 cada, em relação ao meu curso completo ali, significa que eu tive 9.000 de receita. Esse é possivelmente o meu ganho com essa ação, é isso que eu espero receber dessa ação. E aí tu vai entender, para cada tipo de influenciador eles vão passar essas taxas aqui, taxa de clique no link, e aí tu vai fazer essas projeções. Olha, esse aqui custou R$1.000, meu potencial de ganho é 9.000. Esse aqui custou R$10.000, meu potencial de ganho é 100.000. Então, cara, entende o que faz sentido aí dentro do teu cenário. E claro, lembra que isso aqui não é uma análise super objetiva. Ela vai depender também da subjetividade. E, gente, de novo, isso aqui não é algo que vai super alavancar a tua receita, provavelmente, tá? É algo que eu recomendo, inclusive, depois de entender todos esses pontos aqui, tu fazer teste. Então, começa fazendo teste. É o 8º ponto aqui, ó. Faz teste, avalie o desempenho na prática. Então, geralmente não começa pelo pacote maior possível. Cara, faz um teste, faz uma ação, entende se aquele perfil está fazendo sentido para ti fazer essa parceria e vai aos poucos colocando aqui. Porque, o que eu quero que tu lembre? Quando tu coloca R$5.000 no influenciador, é R$5.000 que poderiam estar rodando em tráfego, trazendo leads qualificados para ti. Se tu tá com toda a estratégia completa do gerador de matrículas rolando aí, é menos grana que tu tem para colocar lá. A não ser que tu tenha aqui uma verba de guerrilha, que tu tenha essa verba sobrando ou qualquer coisa nesse sentido. Se não, eu também te falo para tu avaliar isso com base em outros meios. Ah, Pablo, mas não tem o mesmo retorno. Realmente não tem o mesmo retorno. Por isso que vai ser importante tu entender. Tu não tá tirando dinheiro de um outro lugar para colocar aqui, porque senão daqui a pouco tu atrapalha todo o teu resto aqui dentro desse processo, beleza? Então, é assim que a gente faz, de um jeito mais propositivo, mais certeiro possível, uma campanha com influenciadores. Fechou?